Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. E para darmos início ao programa de hoje, iremos ouvir a palavra do excelentíssimo senhor presidente da Casa Legislativa, vereador Wellington Moreira. Queria falar para toda a população que a Câmara Municipal de Nova Friburgo, entrará em recesso aí a partir do dia 16, retornando dia 3 de agosto, mas deixando bem claro que as sessões, nós não teremos as sessões, mas que funcionará a casa de forma normal, os gabinetes dos vereadores estarão funcionando normalmente, a casa, toda a sua estrutura aqui do RH, Secretaria de Expediente, estrutura da presidência, tudo funcionando normalmente. A casa não vai parar em momento nenhum. A população de Nova Friburgo, se tiver que vir aqui para fazer alguma reivindicação, para ir a algum gabinete, pode ter certeza que a casa estará funcionando. Vamos assistir o quadro Fique por Dentro, onde você irá aprender um pouco mais sobre o que é uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. A gente passa a estudar agora, dentro do direito constitucional, a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. As comissões parlamentares de inquérito são comissões temporárias que podem ser criadas pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal ou por ambos em conjunto pelo Congresso Nacional, que a gente chama de CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, com o objetivo de investigar um fato determinado de interesse público. Então, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem prazo determinado, ela é criada para um fim específico e ela tem por objetivo investigar um fato também determinado, um fato também específico. E quais são os requisitos da CPI? O primeiro requisito para instaurar uma CPI é o quórum. O quórum para a instauração da CPI poderá ser de 1/3 dos senadores, 1/3 dos deputados federais ou 1/3 dos membros do Congresso Nacional. Observe que, caso seja instaurado por 1/3 dos membros do Congresso Nacional, a gente vai ter, em verdade, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ou seja, CPMI. Além disso, é importante repisar que a CPI é criada para investigar fato determinado e ela é instaurada por um prazo certo. O STF, ele entende que a CPI é um direito público subjetivo das minorias. Isso está lá na Lei 3.919 de São Paulo. Além disso, fatos conexos com o principal poderão ser investigados, desde que haja o aditamento do objeto inicial da CPI. Por fim, segundo o STF, observado o regimento das casas, pode o prazo ser prorrogado. Contudo, esse prazo ele não pode ultrapassar a legislatura, que é o período de 4 anos. E quais são os poderes de investigação da CPI? As CPIs elas vão ter poderes regimentais, bem como poderes de investigação próprios de autoridade judicial. Então, tem poderes regimentais e poderes próprios de autoridade judicial. Contudo, segundo o STF, esses poderes próprios de autoridade judicial, eles restringem-se ao poder que tem uma autoridade judicial durante a fase de instrução processual. Isso porque no Brasil não há juiz inquisitor. O juiz inquisitor é aquele que investiga durante o inquérito. Portanto, os poderes da CPI devem ser observados em paralelo com aqueles autorizados para a instrução do processo. Além disso, dentro desse contexto de poderes próprios de autoridade judicial, a gente tem que observar que existem alguns poderes que são reservados, que são exclusivos de quem é investido de jurisdição e por isso não se estendem à CPI. São os poderes resguardados pela reserva de jurisdição. Então, esses poderes resguardados pela reserva de jurisdição são poderes que podem ser exercidos única e exclusivamente por órgãos investidos de jurisdição.
E quais são esses poderes resguardados pela reserva de jurisdição? Por exemplo, a interceptação telefônica, previsto lá no artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. A CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, nesse contexto, pode até quebrar o sigilo bancário, fiscal, de dados, o sigilo telefônico, mas ela não pode ter acesso ao conteúdo da conversa. Significa dizer que a CPI saberá para quem o investigado ligou, por exemplo, mas em hipótese alguma vai poder ter acesso, sem decisão judicial, ao conteúdo da conversa, porque isso é um poder resguardado pela reserva de jurisdição. Também é poder resguardado pela reserva de jurisdição a busca e a apreensão domiciliar, a prisão, salvo prisão em flagrante. Medidas cautelares também são poderes resguardados pela reserva de jurisdição. Por quê? Porque poder geral de cautela pertence ao juiz, ao magistrado, conforme artigo 798 do Código de Processo Civil. O poder geral de cautela, ele visa resguardar, evitar que uma sentença se torne inócua. Então, o objetivo é garantir a eficácia de uma eventual decisão definitiva dentro do processo. E a CPI não dá decisão definitiva e, portanto, não tem sentido nenhum que ela dê decisões de natureza cautelar. Além disso, a CPI não poderá também anular ato do executivo ao convocar magistrado para prestar depoimento sobre tema relacionado exclusivamente à atividade jurisdicional, sob pena de, em ambos os casos, violar a separação dos poderes. A CPI também não vai poder investigar contas e contratos próprios de ente federativo diverso daquele da comissão. Então, por exemplo, uma CPI convocada pelo Senado Federal não vai poder investigar a licitação do município de São Bernardo, de São Paulo. Não pode. Esse papel vai caber à respectiva Assembleia Legislativa, sob pena de violar o Pacto Federativo. A CPI também não pode quebrar sigilo profissional, violar sigilo judicial, impedir assistência de advogado ou ainda violar o direito ao silêncio. Em todos os casos, o que se protege aqui são direitos fundamentais. A CPI também não vai poder impedir a saída do investigado da comarca ou do país. Por fim, é importante destacar que todas as decisões da CPI têm que ser fundamentadas, e porque eles precisam também respeitar, assim como o magistrado, o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, e as decisões da CPI também serão tomadas pela maioria absoluta aqui em respeito ao princípio da colegialidade. E agora que você já sabe o que é uma CPI, nós vamos falar sobre a 41ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa, que aconteceu na última terça-feira, dia 6 de julho. Essa sessão foi marcada pela instalação da CPI do transporte público, que visa investigar a contratação do grupo Itapemirim, vencedor do certame para a prestação do serviço de transporte coletivo no município. As pessoas têm que saber que o que está em questão não é a honestidade do prefeito, e sim a condução, a forma que foi conduzida. E, portanto, por haver fato determinado de ter um número de 8 pessoas que assinaram esse contrato emergencial, por isso foi instaurado a CPI. O pedido de criação da CPI foi protocolado na casa na terça-feira da semana passada, pela vereadora Priscila Pita, do Cidadania, e pelo vereador Maicon Queiroz, do PSC. O documento conta ainda com as assinaturas dos parlamentares Joelson do Pote, Vanderlei Abrace Essa Ideia, Isaac Demani, Cristiano Guenin, Carlinhos do Kiko, além de Ângelo Gaguinho. Segundo a vereadora Priscila Pita, uma das autoras do pedido de abertura da CPI, alguns pontos sobre a contratação da empresa Itapemirim para a prestação do serviço de transporte público aqui na cidade precisam ser melhor explicados por parte do governo municipal. Porque o secretário da Casa Civil, ele, algumas entrevistas que ele deu também na televisão, e até vindo nessa casa aqui, ele fez algumas explanações que deixou uns pontos de interrogação no ar. Então, por isso foi estourada essa CPI, para a gente poder estar esclarecendo para você, população, realmente
o que vai acontecer com o transporte público do nosso município. O vereador Maicon Queiroz também informou sobre a possibilidade da existência de irregularidades na contratação da empresa. Onde tem indícios ali claros de favorecimento ilícito, inclusive mudanças para que a empresa que ganhou Itapemirim pudesse sagrar aí a vencedora, né? Então, por conta dessas irregularidades, denúncias, inclusive que fizemos ao Ministério Público e principalmente após a assinatura do contrato da Prefeitura com a empresa Itapemirim para prestar o serviço, a mesma não ter aí apresentado ônibus, outras situações e também algumas mudanças no contrato divergendo do emergencial, geraram nosso intuito de realizar essa CPI, justamente com o intuito de verificar essas irregularidades. Já o vereador Zezinho do Caminhão, o líder do governo municipal na Câmara, disse que a CPI precisa ser mais aprofundada. De acordo com ele, a contratação do grupo Itapemirim é apenas a consequência de um serviço mal prestado no passado recente da cidade. Apesar de eu discordar, ela está indo na consequência, não está indo na causa e consequência, podia ter unificado as duas coisas. Por que se provocou toda essa situação, todo esse imbróglio no transporte público? E quem provocou isso, infelizmente, está de camarote com o sentimento de impunidade, porque ficaram protegidos. Tanto os agentes públicos, na época, seu prefeito Renato Bravo, junto com seu secretário da Casa Civil, Bruno Vilas Boas, juntamente com a participação da FAO, também está envolvida num monte de irregularidade. Vale lembrar que em 2018, o vereador Zezinho do Caminhão também propôs a abertura de uma CPI, esta para investigar os contratos emergenciais feitos com a empresa que fornecia alimentação para o Hospital Municipal Raul Sertã. A gente aprofundou, a gente levou a sério e hoje tem uma penalidade aos agentes públicos envolvidos, começando pelo seu Renato Bravo e companhia, uma penalidade em torno de 12 milhões. Estão bloqueados quase 12 milhões desses agentes para ressarcir o município, fora outras penalidades criminais. Então, uma CPI levada de forma séria, com certeza ela tende a apresentar resultado e eu fico na expectativa do que vai ser o desdobramento dessa. No final da sessão, a nossa equipe conversou com o procurador da Câmara Municipal de Nova Friburgo, Dr. Rodrigo Ascoli, que explicou quais serão os próximos passos da CPI. Os próximos passos agora, na verdade, o presidente pediu aos blocos partidários que tem direito à vaga na composição, para indicar os nomes dos parlamentares que vão integrá-la. Fazendo essa indicação, vai ser publicada a portaria para início dos trabalhos. Como que funciona essa questão que você falou dos blocos partidários? Porque, na verdade, a composição da CPI, ela é de acordo com o tamanho dos blocos, dos partidos. Ou seja, aqueles partidos que têm um número maior de parlamentar têm direito, até pelo seu tamanho, de acesso, de participar. Então, esses que têm aí um número maior de vereadores vão poder indicar um membro para poder integrá-lo. O procurador da Casa também explicou a finalidade de uma comissão parlamentar de inquérito. Muitas pessoas têm como se fosse alguma coisa acusatória contra algum determinado agente político ou particular, privado, mas não é isso. A CPI é meramente um processo de apuração, de investigar um processo, a sua regularidade, não nenhum tipo de acusação contra qualquer pessoa nisso. Então hoje essa CPI vai convocar pessoas, vai pedir documentos e vai verificar a regularidade desse processo. Vale lembrar que uma CPI não possui poder de punição, mas de acordo com a Constituição Federal, ela pode encaminhar suas conclusões ao Ministério Público para que o órgão, abre aspas, promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores, fecha aspas. No final dos seus trabalhos, ela vai fazer um relatório, onde ela vai encaminhar tudo que ela apurou para o Ministério Público, para os órgãos fiscalizadores, e ela também pode fazer proposições internas, como eventual algum projeto de lei, ou então até mesmo verificando ter tido alguma infração por parte de alguém, pode pedir até uma comissão processante, Então você vai ter os desdobramentos dela. Ela por si só não pune ninguém. O outro assunto abordado durante a sessão plenária na Casa Legislativa foi o projeto de indicação legislativa número 73 de 2021. Esse projeto é de autoria do vereador Max Bill, também Zezinho do Caminhão e Disseu Tardem. Ele visa a instituição do programa de retomada fiscal no âmbito do município de Nova Friburgo.
O Programa de Recuperação Fiscal consiste em um conjunto de medidas que busquem estimular a regularização da população que esteja em débitos com o município, em razão dos impactos econômicos e financeiros causados pela pandemia da Covid. A gente tem a situação do refis, que muitas vezes é olhado até com uma certa discriminação, que parece que beneficia o mal pagador, e a gente tem um novo instrumento chamado a transação tributária. A transação tributária, ela vai avaliar a capacidade de pagamento daquela empresa ou daquela pessoa física, né? Ela vai ter que fazer para ela receber a transação, ela vai ter que comprovar que ela teve uma queda de arrecadação, tendo em vista a pandemia, né? A situação é uma situação excepcional pandêmica. Então, essa dívida ativa vai ser parcelada, né? Uma grande quantidade de vezes, ela vai ser retirada boa parte de multas e juros, facilitando o pagamento das empresas, né, que geram nossos serviços, que geram a renda dos nossos trabalhadores e também das pessoas físicas que tiveram a diminuição da sua remuneração. Um outro ponto citado pelo vereador Max Bill diz respeito ao Código Tributário do município de Nova Friburgo, que foi reformulado no ano de 2018. De acordo com o parlamentar, este documento precisa ser mais uma vez revisto. Realmente a reforma tributária não foi um sucesso, né? A gente recebe diversas reclamações, diversas demandas com relação a isso. Eu acho que a gente precisa acertar, a gente precisa corrigir e nós temos caminho. Você aumentar tributo não é o caminho, a gente precisa diminuir, gerar a possibilidade de criação de empresas e, consequentemente, geração de trabalho e renda. Uma outra matéria aprovada por unanimidade na Casa foi o projeto de lei de autoria da vereadora Priscila Pita, que dispõe sobre a remoção de veículos estacionados irregularmente por parte da SMOMO, a Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana. A proposta prevê que a remoção do veículo feita por reboque público ou empresa prestadora de serviço à Prefeitura só ocorra quando o responsável pelo veículo não estiver presente para a retirada do mesmo. Esse projeto eu fiz por questões da nossa mobilidade urbana, das situações que vem acontecendo no nosso município, de multas, que são muitas, e muitas que a gente vê de irregularidades, de filmagens que vem chegando nessa Casa Legislativa, de carros sendo rebocados, com seus proprietários do lado, podendo retirá-los. Então, eu fui vendo aquilo, falei assim, a gente tem que fazer alguma coisa a respeito disso. Começamos a pesquisar e elaboramos esse projeto para estar ajudando a população e os condutores de Friburgo para que esse tipo de arbitrariedade que acontece no nosso município não aconteça mais. Inclusive, a gente tem relatos aí, no final de semana, turista ficando sem carro por conta disso. A pessoa está até do lado podendo tirar e eles, não vou tirar. Então, esse projeto é feito para isso, para a gente poder estar dando mais respeito ao ser humano, poder estar coibindo um pouquinho essa situação que está acontecendo no nosso município, de tantos reboques. Os números de reboques em nosso município é grande, é muito grande, vereadores. Eu peguei os números lá embaixo e é uma coisa assim por mês absurda. Então isso é para dar mais direito a gente cidadão, porque eles cobram a gente tanta coisa e os nossos direitos estão ficando muito para trás. É isso que eu não quero. E devido a esse processo legal, que o cidadão tem o direito de apresentar a sua devida defesa. E você chega e fala, e eles pegam e rebocam e levam embora, e não esquenta. Isso, às vezes, é final de semana, o carro fica preso, você fica sem carro. E isso dá-se muito também com as pessoas que, às vezes, precisam do seu carro para trabalhar, como o pessoal de aplicativo, taxistas, caminhoneiros. Já aconteceu casos que a sua ferramenta de trabalho, seu ganha-pão do seu dia a dia. E não só isso, casos que já foi relatado aqui, que inclusive rebocaram um carro uns tempos atrás aí, com a senhora dentro do carro, e eles nem viram a senhora dentro do carro, só foram descobrir que tinha uma senhora dentro do carro, porque a filha correu na Utran, foram abrir o carro, a senhora estava sentada dentro do carro. Então são relatos
que acontece de coisas absurdas em nosso município, que a gente tem que estar vendo isso e fazendo projetos que favoreçam a gente, população, e que nos defenda desse tipo de situação de só multar, rebocar. A gente tem passado por uma pandemia, por uma situação grave de desemprego. Todo mundo sabe que o nosso município, inclusive, teve audiência pública nessa casa em relação a isso, a questão da fome, várias pessoas passando necessidade, passando fome. E essa cidade é uma cidade, na região serrana, a que mais multa, a que mais se teve multa nesses 6 meses, em relação a carro e vereadores. Está no meu gabinete para quem quiser ver, em relação a reboque. Também que estão rebocando de uma maneira que a gente fica de boca aberta com o que acontece. Um rapaz foi levar a mãe no túnel Caçuca para tomar a vacina do Covid, parou o carro. Enquanto ele parou o carro para tirá-la, para conduzi-la para a fila, o reboque da Altran veio, que é do lado, pois esse Caçuca é do lado, gente, do lado. E rebocou o carro dele. Quando ele chegou com a chave para tirar o carro, ele falou, não, seu carro vai ser rebocado, e não deixou tirar. Então, isso que aconteceu com ele, e ele teve que pagar a mesma taxa se o carro dele tivesse aqui no centro da cidade. Então, são situações que acontecem no nosso município, que a gente foi detectando, a gente foi vendo, e eu falei assim, não, vamos fazer um projeto de lei para que regulamentar isso, para que a população não fique, vereadores, população de casa. Vou usar uma palavra aqui, para mim, é sendo extorquida. Porque a gente é cobrado, só cobram, a gente tenta fazer o máximo que a gente pode, mas o governo também tem que fazer seu papel. Os agentes não têm essa sensibilidade, não sei de onde que vem a ordem, né? Se são deles mesmo, se vem ordem de cima. Quem não tem essa sensibilidade, como diz o nobre vereador, criança do lado, pai do lado, pessoa precisando trabalhar, estão rebocando e não esquentam a cabeça, como os vereadores dizem. A gente vê carro de turista sendo rebocado no final de semana, que não vão voltar mais para a cidade, não tem jeito, eles não voltam mais, porque eu vim aqui para quê? Para ser rebocado o carro de novo? O carro ficar preso aí? Logo em seguida, a vereadora Maiara Felício, do PT, apresentou um requerimento de informação com o Executivo Municipal, relativo à situação dos alunos da rede municipal de ensino, diagnosticados com alguma deficiência. Hoje nós vamos falar sobre os alunos da rede municipal de educação com deficiência, né? E esse requerimento vem, assim, de um lugar de muita estima, porque além de presidente da Comissão de Educação e Cultura, também faço parte da Comissão das Mulheres e Pessoas com Deficiência. E acho muito importante a gente debater sobre o tema. Então, estamos numa pandemia, né? Nossas crianças do ensino municipal de educação estão tendo dificuldades no aprendizado, tendo as suas aulas de forma remota. A gente está pensando sobre as nossas crianças, né, que também estão inseridas na rede, que têm aí, né, suas deficiências, pessoas com deficiências. A gente precisa se debruçar, vou pedir um pouquinho de silêncio aqui na sala, só para a gente manter a concentração e conseguir fazer um bom debate, né, uma boa reflexão. Será que a gente está conseguindo pensar em como o ensino tem chegado para essas crianças, para esses jovens? Então, esse requerimento vem nesse sentido, da gente pensar como está sendo feita, né, a aplicação dos mediadores de forma remota para essas crianças, para esses jovens. Quantos são, quantas crianças na nossa rede nós temos que têm deficiência? Como é ali a qualificação, né? Porque as deficiências são várias. Então, será que temos mediadores com uma quantidade interessante para dar conta, né, dessa diversidade de deficiências para o número de crianças inscritas na rede? Então, acho que a reflexão que vem no dia de hoje é sobre isso. Acho muito importante contar para vocês também que recebi lá no gabinete 2 visitas. Uma de uma mãe que tem um filho que tem síndrome de Down e que é extremamente engajada, milita muito nesse sentido, para garantir que outras crianças, outras mães, tenham um atendimento de qualidade na rede. Eu acho isso importante, né?
porque ela está ali no lugar de usuária, né, do poder público, das políticas públicas, e ela quer fazer com que outras companheiras, né, com semelhantes, tenham o mesmo acesso ou expertise que ela tem, né? E eu acho muito importante ressaltar essa mulher na noite de hoje. E a segunda visita foi também de um mediador que procurou o gabinete, junto com o gabinete do Marcinho, né, que não está nessa casa na noite de hoje, com um projeto incrível que possibilita ali a mediação para alunos do EJA, para jovens, né, que ainda estão no programa de ensino, mas que têm essa dificuldade de ter um mediador. E é por isso esse requerimento de informação, porque eu não estou nessa casa simplesmente para produzir matérias legislativas, mas para entender como já funciona a rede e ser assertivo, objetivo. Essa tribuna não vai ser usada para passar qualquer coisa, simplesmente para angariar, né, pessoas junto à nossa mandata. Eu acho que é muito importante a gente ressaltar isso, porque a procura veio de um cidadão, de uma pessoa que teve uma ideia e que quer ser representada, né? E com muito orgulho eu venho na noite de hoje anunciar essa representação que a gente está a fim de fazer. Vale lembrar que na última segunda-feira, dia 5 de julho, a vereadora Mayara Felício presidiu uma audiência pública realizada no plenário da Câmara Municipal. Essa audiência teve como principal objetivo promover o debate sobre as políticas públicas que devem ser desenvolvidas para a população que se encontra em condições de insegurança alimentar. O termo insegurança alimentar é empregado quando determinado grupo social não possui acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente, sem que isso necessariamente comprometa o acesso a outras necessidades essenciais. Há de se destacar que a própria Constituição Federal diz em seu artigo 6º que a alimentação é um direito social do brasileiro. E na audiência pública realizada ontem na Câmara Municipal, a vereadora Mayara Felício levou este tema à Casa Legislativa. Acho importante a gente ressaltar que nós temos uma fome urbana em Nova Friburgo. A gente acha que só as pessoas longe, né, dessa organização, desse agito, que sentem fome, mas muitos dos nossos vizinhos podem estar passando por fome hoje e a gente não sabe. Além da vereadora, também estiveram presentes na sessão os parlamentares Zezinho do Caminhão, Dirceu Tardem, Wallace Piran, Wallace Merquioro, Cláudio Leandro, Max Bill e professor André, além de representantes de organizações de classe e do poder público municipal. O tema insegurança alimentar foi abordado durante a sessão por todos os presentes, em especial pela pesquisadora Emília Jomalines, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela apresentou os resultados de uma pesquisa feita no fim do ano passado e publicada este ano, que traz números preocupantes sobre a realidade da fome no país. A pesquisa ela identifica 116 milhões de pessoas em insegurança alimentar. O número corresponde a mais de 2 vezes a população da Argentina. E a população passando fome, 19,1 milhões. O número corresponde a praticamente a população da Grande São Paulo. Então, aí uma comparação para a gente perceber o tamanho da problemática que nós temos. Já a representante sindical Marília Formiga disse que para que esses tristes números comecem a cair, é necessário que sejam desenvolvidas políticas públicas em favor da população que sofre com a insegurança alimentar. A responsabilidade é de todos nós, mas o poder público tem a tarefa da aplicação das políticas públicas. A gente não adianta inventar aqui um monte de lei para não ser cumprida. A gente tem que observar o que nós temos de política construída hoje. O que está sendo aplicado? Por que não está sendo aplicado? E qual é a maneira de se aplicar isso? Dados divulgados pela Secretaria Municipal de Assistência Social informam que até o último dia 21 de maio, mais de 7.100 famílias possuíam renda per capita de até R$ 89,00 aqui em Nova Friburgo. Se considerarmos uma família composta por no mínimo 3 pessoas, pode-se afirmar que ao menos 14 mil pessoas vivem abaixo da linha da miséria aqui na cidade, o que corresponde a 7,5% da população friburguense. Mas a gente precisa realmente trazer essa pauta da fome, porque a fome não é só fome de pão e de água, né? Se bem que a gente está tratando dessa fome física, mas é uma fome de justiça, né? Uma fome de desejo de justiça.
A fome, ela leva as pessoas a cometerem crimes, não é verdade? Pais de família cometem crime por causa da fome dos filhos, né? Então, essas políticas públicas, elas têm que ser colocadas em pauta mesmo aqui, tem que ser trazida à tona. Após quase 4 horas e meia de duração, a audiência pública foi encerrada com a fala do representante do coletivo Temos Fome, Wilke Mafor. Nós, de certa forma, alcançamos o objetivo de chamar a atenção da sociedade friburguense a respeito dessa grave situação de fome que enfrenta a cidade, né, a população, sobretudo, mais vulnerável, e que nós estamos aí nos empenhando, né, em sair aqui com esse propósito de colocar na pauta, na agenda desse município, a segurança alimentar e nutricional. Acho que esse é o nosso compromisso aqui, né, da sociedade civil com o poder público, no sentido de caminhar com essa pauta, com essa agenda, né, para que a gente consiga ver no horizonte aí uma perspectiva de saída dessa situação para essas famílias em situação de vulnerabilidade. E agora nós vamos falar sobre os principais temas que foram abordados na 42ª sessão ordinária, ocorrida na última quinta-feira, dia 7 de julho. A sessão teve início com a aprovação do projeto de lei ordinária número 16 de 2021, que dá a denominação de Paulo Fernando Gama da Mota a uma quadra de esporte no bairro de São Geraldo. Hoje falar um pouquinho de uma pessoa muito importante na nossa comunidade, Paulo Fernando Gama da Mota, que é nascido e criado lá no bairro de São Geraldo. Toda a sua infância, né? Lá desde a infância no esporte, trabalhou muitos anos também na fábrica Aga e nos últimos anos aí foi mais de 12 anos administrador de bairro lá na minha comunidade, desde o governo Saudade, parece que já no segundo governo de Saudade Braga ele já era o administrador naquela comunidade, onde ele trabalhou lutando lá com todos os seus esforços para manter aquelas ruas limpas, fazer o máximo pelaquela comunidade, junto à administração. Quem conhece administração pública e administração de bairro sabe bem as dificuldades que é. E nos últimos 4 anos aí de trabalho, ele foi um funcionário que trabalhou inclusive também com o falecido Paulo Gomes, lá na usina de asfalto, onde desempenhou um papel muito importante aí, ajudando a asfaltar e levar asfalto para várias ruas de Nova Friburgo, onde a gente via a sua luta, depois que saiu do bairro, para aquela importante usina, durante o tempo que ela funcionou, né? Então, foi sempre amante do carnaval aí, não tendo uma escola fixa, né? Paulo Fernando era uma pessoa que gostava, era amante do carnaval aí, então sempre via ele desfilar Saudade, na Imperatriz de Olaria, via ele lá na Vilagem do Samba, além das escolas de samba, alunos do samba também, todas essas escolas de samba, via ele participar dos blocos de enredo, né? Globo de Ouro, Bola Branca, Raio de Luar, era um grande amante do carnaval. Junto comigo ele foi fundador, né? Eu era presidente, fui presidente lá do bloco Vem Que Tem, um bloco fizemos 5 carnavais de primeiro lugar, 5 vezes, 5 títulos, né? Um segundo lugar, um terceiro. Ele foi fundador do bloco lá em São Geraldo comigo, um bloco que não visava só o carnaval, o samba, era uma ação social, arrecadando cestas básicas, alimento e os cobertores. Na época do frio, a gente tinha um grande projeto social dentro do bloco Vem Que Tem, que inclusive fazia parte com o projeto Bom de Bola, Bom na Escola, com um projeto esportivo que também era agregado junto a esse projeto de carnaval lá. E um grande atleta de esporte, uma pessoa amante do futebol, jogou em vários clubes, todos os campeonatos que ele podia participar na cidade aí, e por ser um amante do esporte, um amante do futebol e fazer a prática esportiva, eu vendo que aquela quadra não tinha um nome, as pessoas falaram, olha, você podia colocar aí o nome do Paulo Fernando, já que ele é um amante do futebol e a quadra não tem nome, então seria uma coisa viável, já que o bairro São Geraldo tem uma tradição lá, assim, né? Nair de Araújo Rodrigues, o colégio, por exemplo, quem foi Nair de Araújo Rodrigues? Foi a primeira professora do bairro São Geraldo, então tem esse nome. José Copertino Nogueira, que é o nome do posto de saúde, antes de existir lá um médico para atender no bairro, era uma pessoa que trabalhava lá na antiga, né, como a gente fala, com ervas medicinais, esse tipo de ação assim, então foi uma homenagem também para a família, colocar o nome do posto de saúde, pois José Copertino Nogueira. Então fico assim, muito feliz de estar trazendo, inclusive teve um abaixo-assinado lá na comunidade, que com uma semana só que rodou lá rapidinho assim, com 5 dias, deu mais de 100 assinaturas, eu acho que nem precisava mais, então a gente agregou o projeto de estar colocando essas assinaturas. Se tivesse lá rodando até hoje, teria mais de 1.000, 2.000 assinaturas, porque era uma pessoa do bem. E deixo aqui um pedido aos nobres colegas aí, para que a gente possa nomear, eu acho que até todas as instituições, na verdade, deveria ter um nome, né? Estava até vendo o nobre colega Zé Roberto agora, parece que
Estava comentando, parece no posto do Cordoeiro, agora colocaram o nome lá, posto do Cordoeiro, mas parece que já tem até um nome lá no posto, né? Então, assim, acho que as entidades que têm esse nome devem manter o nome e a tradição, até porque estão honrando o nome de uma família, alguém que fez, pelo ato de saúde, esporte e educação, alguma coisa naquela comunidade. Após a fala do vereador Wallace Piran, o parlamentar Ângelo Gaguinho, do DC, subiu à tribuna para defender um requerimento de informação de sua autoria, que questiona o Poder Executivo quanto aos procedimentos adotados para a recuperação e restauração do ponto de cultura do Casarão de Rio Grandina, localizado no 2º Distrito. Aqui é a voz do Gago, direito de todos. Boa noite, aqui eu sou o presidente, senhor vereadores, senhoras vereadoras. Então, eu fiz esse requerimento de informações porque esse casarão é um patrimônio histórico lá de Rio Grandina, antiga estação do trem. E eu lembro que a última reforma foi na época que eu fui presidente da Associação de Moradores de Rio Grandina. Isso tem uns 25 anos atrás. Uns 25 anos atrás, para você ver. Então, foi através da Unesco, junto com a equipe da Associação de Moradores, que fizemos o levantamento, inclusive o material que se encontra lá, que era a parte de cozinha, que fazia pão, doce, isso foi tudo foi conseguido através da Unesco. Então, para você ver quanto tempo faz. E esse pedido de requerimento de informação é para saber se a prefeitura vai realmente ter algum projeto, alguma coisa voltada para tentar reformar o casarão, porque a estrutura está caindo. E aquilo não pode ficar pelo o tempo vai derrubar, se a prefeitura não tomar uma atitude. Já na hora livre, os parlamentares tiveram até 11 minutos para se pronunciarem. Um dos primeiros vereadores a fazer o uso da tribuna foi o vereador José Roberto Fuli, do PSC. Ele falou sobre as obras que vêm sendo realizadas pela Secretaria de Serviço Público no bairro Ponte da Saudade. Falar sobre o trabalho da Secretaria de Serviço Público que está sendo feito lá no nosso bairro. É o trabalho de substituição de bueiro e aquela capina que está sendo feita lá. E sobre o problema que a gente está tendo lá de pessoas que fecharam uma via, né? Fecharam uma via com uma cerca e a gente está sendo questionado, está sendo solicitado. Essa demanda eu passei para a Secretaria de Meio Ambiente para que tome providência, porque é uma via onde que as pessoas têm um acesso da antiga linha férrea Leopoldina para Rua Felipe Camarão. E a gente está solicitando, né, que seja verificado para ser retirada essa cerca, porque a via pública ela não pode ser fechada, ninguém pode pegar uma via pública e fechar a bel prazer. E a gente fez essa solicitação e tivemos na segunda-feira no Rio de Janeiro, até agradeço aí essa casa, estive no Rio de Janeiro, lá vendo a situação sobre o retorno e conclusão das obras do Hospital do Câncer. Tivemos lá na segunda e tivemos também na terça, verificando essa questão do retorno da obra. Até o deputado licenciado Max Lemos, a qual até falou do vereador Cristiano Guenin, deixou um abraço para o vereador e também para o vereador Jânio. E o secretário de obras, Max Lemos, que hoje está na Secretaria de Obras, ele falou que já está na mão dele, mostrou lá na gente o projeto, ele pegou junto à Secretaria de Saúde, as reuniões estão constantes, além da obra do Hospital do Câncer, também o Instituto do Cérebro, que será terminado também a obra lá no Rio, e a gente verifica que é importante a gente poder é importante a gente ter um mandato e buscar a população também, para não a população cobrar seus direitos, como o Gaguinho disse aqui, né, que a gente paga os impostos, todos nós aqui, vereadores, também pagamos impostos, muitas vezes a gente somos funcionários da população e também pagamos nossos impostos, somos funcionários de nós mesmos também. Então, a gente agradece também essa atenção que o secretário Max Lemos e também ao senhor Jair da SEAB. O senhor Jair também deu para a gente levou algumas demandas de alguns bairros também, solicitando conhecer alguns projetos.
A gente precisa muito de uma creche ali na Ponte da Saudade, devido a gente ter aquela situação do circuito do Moda Íntimo, que é um dos primeiros circuitos aqui na cidade, logo na chegada, aqui na Ponte da Saudade, e muitas mulheres aqui do centro da cidade ou de outros bairros trabalham na Ponte da Saudade. Muitas vezes tem que ir em determinado bairro deixar os seus filhos e depois para a Ponte da Saudade, e a gente há muito tempo vem ver que a demanda lá cresceu muito. Então a gente precisa que ali seja construída uma creche, além também de uma unidade básica de saúde, muito importante. Estive lá com o vereador Wallace Piran, inclusive sábado no nosso programa de TV, vai estar passando, está reprisando no caso, passou sábado passado, às 14 horas, o programa com a entrevista com o vereador Wallace Piran, falando ali do seu bairro, aquela conquista ali daquela unidade básica de saúde tão importante, aquela reforma tão importante que o vereador lutou tanto. E também agradecer o vereador por ter ido no nosso programa de rádio também falar dessas demandas lá. E em breve a gente vai estar levando demais outros vereadores. Importantíssimo a comunidade saber que o seu vereador está atuando ali e nosso canal está aberto. E, um dia a gente tem desejo de ter uma unidade básica de saúde também no nosso bairro. Porque ali, senhor presidente, vem turista de todo o Brasil. Ali o sábado, de quinta-feira em diante, aquilo já fica, graças a Deus está voltando, fervilhando de pessoas ali comprando, ao comércio de compra, né? E eles estão, passa a mão ali, não tem para onde, nem um local de inferir uma pressão. E ali agora que tem uma farmácia, mas é necessário naquele local a gente ter uma atenção ali, ou um subposto, enquanto não se constrói a unidade básica de saúde, mas dentro do terminal rodoviário sul tem condições. Inclusive eu conversei com a direção lá, estou fazendo contato com a secretária Nicole, estou lutando agora pelo retorno do Felipe Camarão, o ônibus Felipe Camarão, que é um ônibus que sempre existiu na planilha, sempre existiu na planilha da FAAL, e o ônibus foi retirado bastante tempo. Às vezes eu olho aquela senhora subindo, desembarcando ali no terminal rodoviário sul e subindo até lá no Rua Luiza de Souza Barra com as suas bolsas, e ali a gente sempre teve aquele ônibus, um ônibus que ele ajudou muito a comunidade, mas a gente tem visto que algumas linhas estão voltando. Então fizemos ofício do nosso gabinete para que se veja a possibilidade do retorno daquela linha, e a gente vai estar encaminhando. E a gente, nós conseguimos ali terminar aquele trabalho de limpeza e desobstrução ali dentro daquele hospital, A prefeitura fez aquela limpeza. Eu quero agradecer muito aqueles pessoal que trabalha ali na roçadeira, aqueles homens são incansáveis, porque eles encontraram de cobre ali naquele lugar também, e botaram a vida em risco ali, mas se vocês forem lá, vocês vão ver. Eu, por exemplo, tem local ali que eu nem sabia que existia. Encontrei lá um local onde eles pegaram, colocaram as máquinas de lavar, máquinas de secar, que era do Cave no tempo. Aquilo enferrujou tudo, aquilo podia ter sido doado para uma instituição como o asilo, a Casa dos Pobres, aquilo acabou tudo. Logo em seguida, o vereador Zezinho do Caminhão, do PSB, se pronunciou em defesa de 3 servidoras aposentadas da Prefeitura Municipal, que disseram estar há vários anos sem receberem reajuste em seus benefícios. Hoje, eu quero falar sobre 3 funcionárias que eu encontrei na recepção da Prefeitura, vereadora Priscila, inclusive Vossa Excelência conhece essas pessoas, elas são aposentadas e pensionistas. Estavam as 3, elas vivem peregrinando desde que eu iniciei o mandato, vereadora Priscila, aqui dentro dessa casa, na Prefeitura, porque o salário delas não é reajustado, mas há muito tempo, São funcionários da educação, como em outros setores, e é uma desvalorização completa dessas profissionais. Produziram tanto para essa cidade, fizeram formação de várias pessoas. É possível que muitas dessas pessoas estejam aqui dentro e hoje elas ficam nesse martírio, nessa peregrinação para conseguir um mínimo. E aí, às vezes, vereadora Priscila nos cobra, igual ela falou, poxa, vocês vereadores não fazem nada por nós. E aí eu tive que entrar num debate, de maneira respeitosa e educada por elas, porque eu não poderia ter mais um confronto com elas diante da sua insatisfação, que é muito justa. Trabalhar tantos anos, quando chega numa aposentadoria, o salário que recebe mal dá para cumprir com a medicação que precisam. Então é assim, e a gente fica numa impotência muito grande, porque você quer produzir para essas profissionais e não se consegue, você não tem o caminho.
né? Então, fica aqui a minha saudação a essas pessoas, né, que elas não desistam, né, que em algum momento as coisas vão acontecer. Quero também aqui fazer um agradecimento ao vereador Isaac. Vereador Isaac, nem vou citar a situação, mas eu quero dizer a Vossa Excelência que são nos simples gestos que se constrói grandes amizades e respeito. Tá? O senhor pode ter certeza que hoje eu fiquei, assim, agradecido, né, porque é uma coisa espontânea, né, uma coisa que saiu do seu coração, né, dentro da simplicidade do que chegou até mim, mas que a gente guarda aqui no coração. Esse tipo de situação que vale a pena dentro da Câmara de Vereadores. Então fica aqui o meu agradecimento a Vossa Excelência. Espero algum dia conseguir retribuir da mesma forma, saindo do coração. Já a vereadora Priscila Pita criticou o governo municipal devido à lentidão para a realização de obras de melhorias no bairro Olaria. Principalmente para a minha comunidade do bairro de Olaria, Cônigo, Cascatinha, Vargem Grande, Garrafão, Sítio São Luís, toda aquela localidade, Nosso Sonho, Novo Lar, que tem cobrado atitudes, e dizer a vocês que eu sei bem da realidade, conheço bem, até porque eu fui subprefeita no bairro, conheço todos os problemas do nosso bairro, tenho cobrado isso ao Executivo, às secretarias, para que as atitudes sejam tomadas, só que nem sempre é na velocidade que eu tinha como subprefeita, porque quando subprefeita, vocês lembram muito bem, eu tinha aquela velocidade, o interesse de estar realmente fazendo para a população, ver a população satisfeita e contente com o serviço. Não sei se é por a gente ser mulher, a gente tem um olhar diferenciado, como eu sempre falo. Eu corri para poder estar atendendo, para poder estar fazendo, realizando. Isso era sábado, domingo, feriado, não tinha essas questões comigo. Só que hoje, infelizmente, eu não estou mais no Executivo, eu estou no Legislativo. Hoje eu tenho cobrado bastante, tem vários ofícios no meu gabinete, solicitando iluminação pública para o bairro, que o bairro está às escuras, Alto de Olaria, várias reclamações, Nosso Sonho, Novo Lar. Onde que eu moro mesmo, no bairro Bela Vista, as ruas estão todas às escuras. Questão de varreção, que o serviço está precário, nós não temos, está muito ruim. Capina, Vale dos Pinheiros, Parque São Clemente, reclamação constante. O bairro onde que o IPTU é caríssimo. Os moradores têm ligado reclamando bastante em relação ao bairro lá, que está tudo bem abandonado. Na minha época, eu mantinha um bairro organizado, limpo, e a comunidade sabe muito bem disso, do meu esforço, do meu empenho de manter nosso bairro sempre bem organizado e bem limpo. Asfalto nem se fala, as ruas, os últimos asfaltos feitos no bairro de Olaria, foi quando eu estava como subprefeita e na época de Rogério Cabral. Foi os asfaltos que foi feito em Olaria, vereadores. Depois disso, acabou. Nunca mais ninguém fez asfalto nenhum lá, nunca mais ninguém foi para lá fazer mais nada. Se eu não tivesse feito naquela época, não tinha feito. A força da mulher tem que prevalecer e ela vai prevalecer enquanto eu estiver nessa casa, enquanto estiver à frente à pasta da vereança, lutando pela nossa comunidade. Dizer que em 6 meses de governo, desde lá de trás, estou cobrando para que conserte o acesso da estrada do Pico do Caledônia. Que a última vez quem fez aquele acesso fui eu, vereadores. Eu sei como consertar. Vou repetir de novo. Se vocês não sabem, me procurem, me peçam ajuda, que eu mostro como é que faz. Agora, não pode, a população está querendo ir lá em cima, as torres estão lá, fui lá, as crateras estão enormes, e até o momento, nada de providência foi tomada, nenhuma atitude foi feita, vão esperar os sinais caírem, dar um colapso total aqui embaixo para tentar resolver. Então, eu estou tentando prevenir, ajudar. Só que, infelizmente, a nossa voz tem hora que não é escutada pelo Executivo, eu só lamento. Após o pronunciamento da vereadora Priscila Pita, o vereador Cristiano Huguenin, do MDB, foi à tribuna. Ele utilizou o seu tempo para falar sobre a necessidade de se reformular o Código Tributário Municipal. Eu
venho à tribuna nessa noite para falar de justiça fiscal. Justiça fiscal que é, sobretudo e principalmente, o norte que qualquer questão tributária, qualquer questão orçamentária proposta pelo ente da federação tem que se basear. É porque é sobre ela que vai recair todas as obrigações tributárias à coletividade. E um dos princípios, se não esse princípio da capacidade contributiva, que está lá no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, ele fala isso, que é exatamente isso. As despesas da coletividade têm que ser suportadas por cada um de nós na medida de cada aptidão econômica que cada um possa ter. Se você possui um imóvel, você vai pagar um valor X de IPTU. Se você possui um veículo, você vai pagar um valor X de IPVA. Se você possui dois, vai pagar dois valor X. E por que eu estou fazendo essa menção aqui a esse tema tão importante, tão brilhante do direito do nosso país? Um dos ramos mais lindos do direito, que é o direito tributário. É para a gente iniciar nessa casa uma modificação do Código Tributário Municipal. Eu já, em conversas com o vereador Max, com o seu assessor, com demais parlamentares, vereador Isaac, a gente está verificando já essa possibilidade, até das audiências públicas, né? A gente iniciar aqui um debate amplo, um debate envolvendo toda a classe econômica dessa cidade, desde os empresários, desde as pessoas que trabalham como ambulantes nas ruas, que pagam lá o seu ISS, que tiveram quadriplicado o valor de um alvará para vender um cachorro-quente na rua. Envolver toda essa categoria para que nós possamos aqui corrigir, a palavra é essa, corrigir todas as injustiças fiscais que foram realizadas em 2018. Isso aconteceu aqui em 2018. E aí, deixando a questão política de lado, que não é o interesse, o objeto não é apontar o dedo e culpados, não é isso. Já foi, está gerando problemas para a população, e nós aqui, representantes desse povo, temos a oportunidade de rever, de modificar. E para isso, nós vamos precisar de toda a participação popular, trazer, como eu disse, para dentro desta casa, estes segmentos, participação popular, classes econômicas, setores produtivos, bem como o Poder Executivo. Porque também não queremos inviabilizar o governo sob o argumento de que a Câmara está encolhendo a receita do município. Não é isso. Até porque, se nós fizermos uma simples comparação de o que entra de receita e o que é devolvido para a população, a gente vai verificar que tem uma diferença muito grande nisso aí, né? Por exemplo, a modificação na forma de cobrança da taxa de lixo, que as pessoas hoje estão preferindo, ao invés de ter casa, produzir lixo, porque se paga mais porque produz lixo do que a propriedade de um imóvel. Isso é inconcebível. Não é porque eu tenho uma casa que posso ter herdado dos meus pais, uma casa grande, mas more uma pessoa, pagar um valor absurdo do que uma casa menor que tem mais pessoas produzindo lixo e pague menos. Isso é desproporcional, isso é uma injustiça fiscal. Ao fim da hora livre, a vereadora Vanderlei abraça essa ideia, fez a entrega de uma moção especial de louvor para as empresárias Fernanda de Oliveira, Fabíola Coligani e Priscila de Oliveira, as idealizadoras do projeto Mulheres de Sucesso. Essa moção ela foi votada por cada um dos pares aqui, foi aprovada por unanimidade. Tamanha a importância, né, desse projeto que vocês idealizaram, que trouxeram para Nova Friburgo, porque é muito importante, né, as mulheres elas terem um local que elas podem trocar informações, um momento de fazer também a caridade, que tem também o projeto social, que depois a Fernanda vai estar explicando aqui melhor. E eu gostaria, Fernanda, também,
se fosse possível, de você estar explicando como que é para entrar no projeto, se tem essa possibilidade, se outras mulheres quiserem, né, fazer parte. Mas aqui está, assim, essa moção da Câmara, com muito carinho, com muito respeito. E, assim, desejando a vocês muito sucesso, porque já precisava antes. Imagina agora, no tempo que nós estamos vivendo, um tempo totalmente diferente, né, que não somente as mulheres, né, eu falo que quando uma mulher ela é bem-sucedida e ela está bem com ela mesma, a família inteira fica bem. Então não é só a mulher, né, é para as famílias, de uma maneira geral. Precisa muito mais, porque hoje as pessoas estão passando por um momento de depressão, falta essa coisa aqui que a gente está aqui agora, né? Interagindo uma com a outra. Os relacionamentos, eles foram meio que minados, né? Por conta de toda essa pandemia. E o relacionamento é muito importante. Nessa coisa de você olhar no olho. O abraço, então, nem se fala, né? Mas o abraço, eu creio que em breve nós vamos voltar a ter esse contato. Então, esse empreendimento, esse projeto Mulheres de Sucesso, realmente faz toda a diferença. Eu tenho certeza. Eu tenho, graças a Deus, amizade com algumas de vocês e sei o quanto faz diferença na vida de cada uma. Então, vamos lá. Deixa eu ler a moção para vocês. E sei da alegria, né? Fernanda, viu o vídeo da Fernanda, sim, e essa alegria contagia, né? Moção especial de louvor. A Câmara Municipal de Nova Friburgo tem a satisfação e a honra de consignar a presente moção especial de louvor com o projeto Mulheres de Sucesso, um projeto idealizado pelas empresárias Fernanda Oliveira, Fabiola Kunigami e Priscila Oliveira, pela inauguração que foi no dia 7 de maio desse ano, da primeira sala para mulheres empreendedoras da nossa cidade. Um espaço voltado ao apoio e integração das mulheres, onde serão realizadas diversas atividades. Plenário Dr. Jean Bazé, 2 de junho de 2021, a autora fui eu, Vanderlei abraça essa ideia, e assinado pelo presidente, vereador Hélito Moreira, com o voto de cada um dos parlamentares. E aqui eu passo a mão de vocês essa moção especial de louvor da Câmara de Nova Friburgo. Parabéns para vocês. Obrigada. E agora vamos ao quadro Vereadores em Ação. No final da 42ª sessão ordinária, a nossa equipe de reportagem conversou com alguns parlamentares. O vereador Isaac Demani falou sobre alguns trabalhos que vêm sendo realizados junto a moradores do bairro Alto do Catete. A comunidade do Alto Catete é uma comunidade assim, bastante esquecida por parte do poder público. Infelizmente, historicamente, é isso que acontece. A comunidade é lembrada apenas em época de eleição, aí surgem aquelas falsas promessas, pessoas descompromissadas com a comunidade. E nós iniciamos esse ano um trabalho de buscarmos, de fato, que a comunidade do Alto Catete fosse atendida. Eu e o vereador Cascão marcamos uma reunião com a comunidade, juntamente com o prefeito Johnny Maico, e na segunda-feira dessa semana, nós estivemos na comunidade numa reunião, e lá nós ouvimos as demandas da comunidade, juntamente com o prefeito, para o prefeito poder direcionar as ações que tanto precisa a comunidade. Por exemplo, a estrada é a principal reivindicação daquela comunidade, tem que haver melhorias naquela estrada, até para que o ônibus não pare de circular na comunidade. O horário de ônibus é outra reivindicação, vão apenas 2 horários de ônibus na comunidade, e nós já oficiamos a FAAL pedindo que seja pelo menos 3, e mudando o horário para poder atender de fato aquela comunidade. Questão de iluminação pública, e houve comprometimento por parte do prefeito, assim que for contratada a empresa, ou se for feita a licitação da iluminação pública, ele vai determinar o atendimento à comunidade, porque está precário, praticamente todas as lâmpadas da comunidade estão queimadas, tem a necessidade de fazer manutenção. A destinação de mais um funcionário para ajudar na limpeza da grande estrada que tem lá, porque são cerca de 9 quilômetros de estrada, e uma pessoa só trabalhando é muito pouco. Houve também uma demanda com relação à internet. Pasme que no século XXI, no momento que nós estamos vivendo, a comunidade não tem internet, não tem cabeamento de internet lá. E por que não há?
há um trecho da estrada que precisam ser colocados 5 postes para que esse cabeamento possa passar. Então, nenhuma empresa de internet atende a comunidade porque não tem viabilidade técnica de se instalar internet lá. Então, hoje, eu e o vereador Cascão tivemos uma reunião na Energisa, junto com a Ana Paula Jorge, o Fábio, e nós fomos pedir uma doação de 5 postes para aquela comunidade. Postes que não servem mais, não atendem mais as especificações da Energisa, mas que podem ser colocados lá, que vai atender a comunidade. E nós fizemos esse pedido, oficializamos um pedido de doação e pedimos que a Energisa fincasse esses postes lá numa doação à comunidade. E a Ana Paula falou que vai levar ao conhecimento dos diretores e vai trabalhar para que essa comunidade seja atendida. Foi marcada uma reunião, uma vistoria técnica, na verdade, no dia 20 de agosto, para poder ver a viabilidade e, quem sabe, a comunidade vai ser atendida e finalmente vai receber a internet. Nós estamos trabalhando, não é promessa, não é falsa promessa nem conversa fiada, porque disso a nossa população está cheia, isso é trabalho sério e comprometido com a nossa população. Já o vereador Dirceu Tardem, do PSB, agradeceu ao governo municipal por algumas melhorias no 3º distrito. Desde o início do nosso mandato, a gente tem falado muito na questão da agricultura familiar, da área rural, enfim, de melhorias nas estradas para escoamento da produção. Né? E a gente já teve alguns avanços, a gente já teve algumas atuações por parte da Secretaria de Agricultura e da Subprefeitura nos atendendo. Então, algumas estradas já foram feitas, né? A gente tem a grata satisfação de dizer que Barracão dos Mendes, Pilões, Jaborandi, Fazenda Campestre, atualmente, né, no dia de hoje, eles estão trabalhando na comunidade de São Lourenço. Então, é uma melhora satisfatória e necessária para o produtor, né, para o agricultor familiar, já que é o arroz com feijão a gente ter como escoar a nossa produção de uma forma melhor. Lógico que muito ainda tem que ser feito, né? A gente precisa ter um planejamento por parte, né, do governo, por parte das secretarias, para que nos próximos anos a gente possa ter um trabalho mais permanente e que possa ter uma durabilidade melhor. Quais são essas demandas que o senhor acha que ainda precisa melhorar? Então, a questão das estradas, né, do escoamento, é um fator que a gente precisa trabalhar muito nessa situação aí, e vários outros desafios que a gente tem. Hoje a gente tem alguns lugares que ainda a maioria das pessoas produzem, né, a céu aberto, tem dificuldade em relação às intempéries, geada, principalmente nessa época, às vezes uma chuva demais, né, e a gente precisa se modernizar e ter conhecimento e apoio governamental para que a gente possa, no futuro, ter a agricultura mais segura, onde o agricultor não fique tão exposto como a gente vê hoje. Outro assunto abordado pelo senhor também, logo no final da sua fala, foi em relação à volta das aulas, né? Como que o senhor tem visto isso? Então, eu acho que no momento a gente precisa cobrar isso, né? Chegou o momento que a gente vê uma diminuição do número de casos, a vacinação, né, graças a Deus ela tem se intensificado e a gente precisa fazer com que as unidades elas estejam prontas e adequadas para receber esses jovens e adolescentes que não podem mais perder tempo. Durante a sua entrevista, o vereador Maicon Queiroz, do PSC, questionou o Poder Executivo quanto ao fato da cidade de Nova Friburgo estar atrasada na campanha de vacinação contra a Covid, se comparada com outros municípios. E a cobrança que a gente faz por aqui, sem bajulação ao governo, mostrando a verdade, firme, sem ser oposição ou situação, mas sendo a favor da população, funciona. Nós estamos vendo aí, por exemplo, que o governo ele estava estocando vacinas, o que é algo absurdo, sendo público e notório, o próprio governo admitiu isso, e agora já está anunciando um avanço aí na questão da vacina, né? Ou seja, já vão vacinar pessoas aí até com 49, 48, até 43 anos, se eu não me engano. Ou seja, daqui a pouco está chegando até na minha idade, 41. Agora, por que se escondeu e se segurou tanto isso? Nós temos municípios, por exemplo, que estão vacinando pessoas com 31 anos, aqui perto, o Carmo, né, com 22 anos, acho que São Gonçalo, se eu não me engano. Ou seja, a gente já poderia ter avançado. O governo segurou, para agora resolver soltar a questão da vacina, o que é absurdo. Quantas pessoas que morreram, isso é alvo de investigação séria que tem que ser feita, que morreram, poderiam ter sido salvas se tivessem tomado essa vacina. Ou seja, isso prova que a partir do momento que a gente fala, que a gente cobra, que a gente mostra a verdade, as coisas começam a funcionar. E é assim que tem que ser, né? Na verdade, a gente não era para ser assim, era para as coisas funcionar direito. Mas tem que funcionar a partir de cobrança e de estar em cima.
Por exemplo, 192, lá no Hospital Municipal Raul Sertã, nós mostramos o problema do mofo. E agora já anunciaram que vão reformar. Então, essa tem que ser a atuação do vereador, cobrar, mostrar a verdade, não ser um funcionário de prefeitura e puxar saco de prefeito, mas sim mostrar a verdade em busca de solução para a população. E finalizando o quadro Vereadores em Ação, nós falamos com o vereador professor André do PL. Ele voltou a pedir à prefeitura para que acelere a campanha de imunização contra o novo coronavírus. Tem um pouquinho ali da minha perturbação no governo municipal, porque desde que esse novo governo começou, que aí eu estou como vereador, né? Então eu pude cobrar, como pessoa ano passado eu não podia cobrar, mas esse ano eu cobro sim. Então desde o início, desde janeiro quando eu assumi, estou cobrando, cobrei para os profissionais da saúde, sem exceção, cobrei para o pessoal da educação, cobrei para as pessoas de forma geral. Eu falei, prefeito, a vacinação está lenta, precisamos acelerar isso aí. E foram dezenas de reuniões, ficando lá no pé mesmo, cobrando a Secretaria de Saúde, a Prefeitura, o prefeito, e graças a Deus essa semana vai dar uma melhorada, né? Mas tem minha mão sim, vou continuar perturbando e só vou parar de falar de vacina e de cobrar vacina quando todos estiverem vacinados, porque uma vacina é direito de todos. Como eu falo sempre, vacina não é no papel não, é no braço. E depois vem um abraço. E assim chegamos ao fim de mais um programa TV Câmara, que vai ficando por aqui. A você aí de casa, meu muito obrigado pela sua audiência, sua companhia e seu carinho. Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima noite e até a próxima segunda-feira em mais um programa inédito, aqui na TV Câmara.